Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana Segurando Vela. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Valeu! Agora sim, vamos à leitura. Lembrando que esse é o 7º da coleção. Mas aí Wesley se acalmou e deu para ouvir que ele estava levando o triciclo lá para cima. E depois rolou a escada e se espatifou lá embaixo de novo. E ainda chorou mais um pouquinho. Sem exagero, ele continuou fazendo a mesma coisa por mais 1h30. Pensei que Wesley ia acabar se cansando, mas que nada. Lembrei que os Stringer tinham dito que não conseguiam encontrar ninguém para tomar conta do Wesley, e agora entendia por quê. Imaginei que ia precisar pôr Wesley de castigo por ter me trancado na lavanderia quando saísse de lá. O que ele merecia mesmo eram umas boas palmadas, mas isso não ia pegar muito bem com os Stringer. Decidi que ia deixar Wesley sentado num canto uns minutinhos. Era isso que os meus pais faziam quando eu me comportava mal. Até o Roderick me deixava de castigo quando eu era pequeno. O problema era que eu não fazia a menor ideia de que o Roderick não tinha autoridade para me deixar de castigo. Até perdi as contas de quantas horas devo ter ficado sentado virado para a parede, enquanto o Roderick tomava conta de mim. Uma vez jogando bola em casa com o Roderick, acabei derrubando sem querer um porta-retratos, com uma foto do casamento da mamãe e do papai. O Roderick me deixou de castigo por meia hora por causa disso. Quando a mamãe e o papai chegaram em casa, eles viram o porta-retratos quebrado e perguntaram quem tinha feito aquilo. Eu me acusei, mas falei que não precisava ser punido, porque o Roderick já tinha me deixado de castigo. Só que aí a mamãe falou que as únicas pessoas que podiam me deixar de castigo eram ela e o papai. Então acabei sendo punido 2 vezes por quebrar aquele porta-retratos. Eu achava que Wesley merecia ser punido até 3 vezes por me trancar na lavanderia. Mas estava ficando tarde, e eu sabia que não ia ser nada bom se os Stringer chegassem e me encontrassem lá trancado. Então eu comecei a procurar outra saída. Tinha um freezer bloqueando a porta que dava para o quintal. Empurrando com toda a minha força, consegui abrir uma brechinha e me espremer pela porta. Lá fora estava um gelo, e eu estava só de calça e camiseta. Tentei abrir a porta da frente, mas estava trancada. Eu pensei que se quisesse pegar o Wesley desprevenido, o fator surpresa precisaria estar do meu lado. Contornei a casa e fui tentando abrir janela por janela, até encontrar alguma que estivesse destrancada. Eu abri uma e pulei lá para dentro. Caí de cabeça no quarto de alguém. Depois de dar uma olhada ao redor, percebi que era o da Laurel. Como eu falei, estava morrendo de frio, então precisava me esquentar um pouco antes de ir atrás do Wesley. Mas acabei me arrependendo de fazer isso, porque enquanto eu estava no quarto da Laurel, o senhor e a senhora Stringer chegaram. Tomara que isso também acabe virando uma história engraçada, para contar no dia de Ação de Graças. Mas acho que ainda vai demorar um pouco para o senhor Stringer conseguir dar risada de tudo isso. Dia da semana, quarta-feira. Depois de arruinar as minhas chances com a Laurel Stringer, desisti de encontrar alguém para levar ao baile. Faltam apenas 3 dias, e a esta altura do campeonato todo mundo já tem um par. Então meu plano B era passar a noite de sábado jogando videogame sozinho no quarto. Só que ontem, depois da reunião do comitê de baile, o Raul me deu a notícia que mudou tudo. Ele contou que Abigail Brown estava chateada durante a reunião, porque o garoto com quem ia ao baile, o Michael Sampson, tinha um compromisso familiar e não ia mais. Ou seja, agora Abigail tinha um vestido novo e não ia poder usar. O cenário estava armado para eu aparecer como herói. Falei para o Raul que era uma grande chance para ele ser meu escada e fazer o meio campo com a Abigail para mim. Porque a verdade é que a Abigail não me conhece e eu duvido que ela aceitaria ir ao baile com um desconhecido. Então eu pedi para o Raul dizer para Abigail que nós 3 podíamos ir ao baile juntos, como um grupo de amigos. O Raul pareceu ter gostado da ideia, porque tinha gastado um tempão trabalhando no comitê de baile e também não tinha um par. A ideia era que a gente saísse para jantar, e lá no restaurante a Abigail ia ver que eu era um cara legal. Quando a gente fosse para o baile, já ia chegar lá como um casal. O problema era que a gente ia precisar de uma carona. Eu não queria pedir para a mamãe,
porque os assentos do nosso carro estão todos sujos de salgadinho e sabe-se lá mais o quê. Além disso, apresentar uma garota para a mamãe seria um desastre. Eu sabia que se quisesse impressionar de verdade a Abigail, ia precisar alugar uma limusine, mas isso custa uma fortuna. Foi quando eu tive uma ideia. O pai do Hawley tinha um carro de luxo, então imaginei que ele podia levar a gente. A Abigail não ia nem saber que o Sr. Jefferson era o pai do Hawley. Se a gente ficasse quieto, ela podia imaginar que ele era um chofé. De repente, eu até arrumo um cap para ele, para reforçar a impressão. Só que, claro, o Sr. Jefferson também não podia ficar sabendo disso. Nós não temos um histórico muito positivo, e com certeza ele não ia topar fazer um favor para mim. Hoje as coisas começaram a entrar nos eixos. O Hawley conversou com a Abigail, e ela gostou da ideia do grupo de amigos. E além disso, o Sr. Jefferson concordou em levar a gente para o baile. Agora estou cruzando os dedos para que nada aconteça entre hoje e sábado, para estragar os nossos planos. Dia da semana. Sexta-feira. Contei para o tio Gary sobre o baile, e ele ficou mais empolgado do que eu. Queria saber todos os detalhes, tipo quantas pessoas iam e se tinha um contrato com o DJ. Eu não sabia responder as perguntas, porque quem fazia parte do comitê de baile era o Hawley, e essas coisas eram problema dele. Eu estava mais preocupado em arrumar alguma coisa para vestir. O tio Gary falou que se eu quisesse causar uma boa impressão, ia ter que usar um terno. Fui até o armário do Roderick e encontrei o terno que ele usou num dos casamentos do tio Gary. Não achei nenhum perfume no meio das tranqueiras do Roderick, só aquele desodorante que anunciam na TV. Não sei se é uma boa ideia usar isso, porque se esse negócio funcionar como dizem no anúncio, a minha noite pode acabar virando um pesadelo. O meu tio-avô Bruce morreu uns anos atrás, e eu sabia que tinha uma caixa com as coisas dele lá na garagem. Encontrei um vidro de perfume e passei um pouco no pulso. Acabei ficando com o mesmo cheiro do meu tio-avô Bruce, mas imagino que deva ser mais seguro do que usar o tal desodorante. Até pedi para o papai me levar até o mercado para comprar uma caixa de bombons em forma de coração para Abigail. Eu só não deveria ter tirado o celofane que envolve a caixa, porque acabei beliscando alguns bombons de doce de leite, amendoim e caramelo. Espero que a Abigail goste de bombons de coco e daqueles outros com gosto de pasta de dente, porque isso é tudo que ela vai ganhar. Dia da semana. Sábado. Hoje rolou o grande baile do Dia dos Namorados, e a noite não começou nada bem. Quando eu fui para a casa do Hawley para a gente sair, percebi que ele estava com as manchas vermelhas no rosto. Só mais tarde eu me dei conta do que eram aquelas manchas. Catapora. Desde que o Evan Whitehead apareceu lá na escola com catapora, algumas semanas atrás, a coisa se espalhou entre os alunos como fogo em mato seco. Nessa semana mesmo, uns garotos foram parar na enfermaria e tiveram que ir para casa. Tenho certeza de que um deles era o embaixador maluco, porque desde terça ninguém mais abaixou as calças de ninguém. Ouvi dizer que a catapora é muito contagiosa e que quando alguém pega essa doença, precisa ficar uma semana sem a escola. Mas o Hawley não podia ficar de molho nem por uma noite. O Hawley era a minha carona para o baile, e se ele não pudesse ir, eu também ia acabar ficando em casa. Falei para o Hawley que ele estava com catapora, mas devia ter preparado melhor o terreno antes, em vez de dar a notícia assim de supetão. O Hawley estava prestes a descer correndo a escada e contar tudo para os pais dele, mas eu pedi para ele se acalmar e pensar um pouco mais no que fazer. Eu disse que se ele esperasse para contar só no dia seguinte, teria minha gratidão pelo resto da vida. Era só cobrir as manchas de catapora e ficar de bico calado. A gente ia ao baile para se divertir e ninguém precisava ficar sabendo. Mas o Hawley estava assustado demais para pensar direito e eu precisei dar 2 bombons de coco para ele se acalmar. Agora que o Hawley está sabendo que tinha catapora, estava morrendo de coceira. Então eu peguei umas meias na gaveta e pus nas mãos dele. Eu imaginava que os pais do Hawley iam saber reconhecer alguém com catapora, então precisava arrumar um jeito de cobrir aquelas marcas. A gente foi até o banheiro e fuçou no estojo de maquiagem da mãe dele, para ver se encontrava alguma coisa. Achei um negócio chamado corretivo, que parecia ser exatamente o que a gente precisava. Usei um pincelzinho que encontrei numa gaveta e tentei cobrir as partes mais problemáticas do rosto do Hawley. Mesmo assim era óbvio que o Hawley estava usando maquiagem, então eu peguei uma echarpe de seda,
na gaveta da senhora Jefferson, e disse para o Hawley cobrir a boca com ela. Aí eu percebi que tinha manchas na testa dele também. Então eu achei um chapéu de praia no armário da mãe dele e pedi para ele pôr. O Hawley não estava com aparência normal, mas pelo menos dava para esconder a catapora. Eu meio que prendi a respiração quando entrei no carro, mas acho que o Sr. Jefferson deve ter achado que aquilo era alguma moda entre a garotada e não disse nada. Quando abri a porta para entrar no carro, levei um susto ao ver a cadeirinha que o Hawley usava quando criança, ocupando um dos assentos. Perguntei se o Hawley ainda usava a cadeirinha quando saía com seu pai, e ele respondeu que não, mas que ninguém tinha se dado ao trabalho de tirar aquilo do carro depois que ele cresceu. Só que pensando bem, sempre achei que o Hawley parecia mais alto quando passava de carro com a família. Eu precisava me livrar daquilo antes de pegarmos a Abigail, porque nenhuma empresa de aluguel de limousines tinha cadeirinhas para crianças em seus carros. Só que o sujeito precisa ser meio engenheiro para entender como desmontar aquela coisa. Como a gente já estava atrasado para buscar a Abigail, a cadeirinha teve que ficar onde estava mesmo. Quando paramos na frente da casa da Abigail, pedi para o Sr. Jefferson buzinar para avisá-la de que tínhamos chegado. Mas o Sr. Jefferson se recusou a buzinar, porque não era assim que se tratava uma dama. Ele falou que um de nós ia ter que descer e acompanhá-la até o carro. O Hawley se ofereceu para fazer isso, mas aí eu percebi que aquela era a ocasião perfeita para causar uma boa impressão na Abigail. Então fui até lá eu mesmo e bati na porta. Mas quem apareceu não foi a Abigail, e sim o pai dela. Ao que tudo indica, o Sr. Brown é um policial, ou gosta de se vestir como um. O Sr. Brown disse que a Abigail estava no quarto se arrumando e ia descer num minuto. Ele me disse para entrar, puxar uma cadeira e esperar. Minha sensação era de estar esperando a Abigail mais de 1 hora, e eu não conseguia parar de olhar para o par de algemas pendurado na cinta do Sr. Brown. No fim, cheguei à conclusão de que aquilo era estresse demais para um simples baile de Dia dos Namorados e estava prestes a ir embora. Mas no momento que eu ia me levantar, a Abigail desceu. A primeira coisa que eu percebi foi que a Abigail estava usando um vestido bufante e que não ia caber todo mundo no banco de trás do carro do Sr. Jefferson. Eu é que não ia sentar na cadeirinha do Hawley, então me ofereci para ir no banco da frente. Além disso, eu sabia que aquele carro tinha bancos dianteiros aquecidos, o que era uma vantagem tanto. O problema era que o Sr. Jefferson estava com a pilha de papéis no banco do passageiro, porque acho que ele ia fazer declaração de imposto de renda, ou coisa do tipo, enquanto esperava para levar a gente para casa. Ia dar muito trabalho tirar toda aquela papelada de lá, então decidi sentar no porta-malas mesmo, para a gente não perder mais tempo. A Abigail não ligou muito para o fato de o Hawley estar sentado na cadeirinha. Deve ter achado que era alguma espécie de palhaçada dele. Mas o humor é o meu ponto forte, e eu não estava nem um pouco a fim de deixar o Hawley atrapalhar meus planos. Ninguém estava falando uma palavra dentro do carro. Então eu pedi para o Sr. Jefferson ligar o rádio, mas em vez de colocar uma música, ele pôs uma estação de notícias, e a gente ficou ouvindo aquela chatice o caminho todo. Tenho certeza de que ele fez isso porque ficou bravo quando chamei de motorista. E o Hawley e a Abigail começaram a papear. Eu estava muito perto dos alto-falantes e não conseguia ouvir nada. Quando o Sr. Jefferson parou o carro, pensei que tínhamos chegado ao restaurante, mas ele só tinha parado para pegar o aspirador que estava no conserto. Naquela hora desejei ter arrumado dinheiro para alugar uma limousine, pois um motorista profissional jamais faria esse pinga-pinga. Tinha feito uma reserva no Springos, o restaurante chique do qual mamãe e o papai viviam falando. Sabia que ia sair caro, mas tinha economizado um bom dinheiro das tarefas e queria mesmo impressionar Abigail. No estacionamento, o Sr. Jefferson abriu o porta-malas para mim. Quando saí, vi que a minha roupa estava toda suja de graxa do aspirador de pó. Eu não queria parecer um molambento, então deixei o paletó no carro e entrei junto com a Abigail no restaurante. Achei que o Hawley ia sacar minha jogada e ficar no carro com o pai dele, mas ele veio logo atrás. O Springos era muito mais chique do que eu imaginava. Quando a gente entrou, o garçom falou que aquele era um estabelecimento fino e que os cavaleiros só podiam entrar usando paletó. Eu não queria vestir aquele paletó imundo, então pedi para ele abrir uma exceção daquela vez. O garçom respondeu que não era possível, mas que eles tinham os paletós e que podiam me emprestar um. O que ele me deu era meio grande, mas eu vesti mesmo assim. Quando a gente sentou, eu senti um cheiro horrível e tentei descobrir de onde vinha.
Aí percebi que quem estava fedendo era eu. Aquele paletó emprestado já devia ter sido usado por umas 100 pessoas sem nunca ter chegado perto de uma lavagem. Eu não queria ficar sentindo o cheiro do suor dos outros enquanto comia. Então pedi licença. Fui até o banheiro, dei uma esfregadinha com água e sabão no paletó, na região dos sovacos, e sequei no secador de mãos. Bom, isso só piorou as coisas, porque o calor reativou o CC e fez com que o cheiro se espalhasse. Era a gota d'água. Falei para Abigail e para o Hawley que aquele lugar era muito metido a besta e que a gente deveria ir embora. Deixei o paletó com o garçom e a gente saiu. Eu falei para esquecermos o jantar e irmos direto para o baile, mas a Abigail estava morrendo de fome e o Hawley também. O restaurante mais próximo dali era o Corne, e eu falei que para aquele lugar eu não ia de jeito nenhum. Mas aí o Hawley disse que adorava o buffet de sobremesa do Corne e a Abigail gostou da ideia. Já estava me arrependendo de ter levado o Hawley junto comigo, porque se ele ficasse sempre do lado da Abigail, nada ia sair do jeito que eu queria. Mas como não queria saber de encrenca com meu par pro baile, fechei a boca e andei em silêncio por 3 quarteirões, até chegarmos ao Corne. Por sorte eu lembrei do lance da gravata antes de entrarmos, e enfiei a minha no bolso de trás da calça, rapidinho. Só não deu tempo de avisar o Hawley. Agora a gravata dele faz parte da parede da vergonha. O Corne estava parecendo um hospício. A gente costuma ir lá durante a semana, mas de sábado a coisa fica ainda pior. A boa notícia era que a gente não ia precisar sentar no beco das crianças. Só que a seção de adultos do Corne também não era lá grande coisa. A única coisa que separa as duas partes é uma janela de vidro, e a gente pegou uma mesa bem ao lado de uma família com um montão de crianças. Pedi para a garçonete mudar a gente de lugar, e ela fez uma cara feia antes de levar as coisas para outra mesa. Antes eu tivesse ficado quieto, porque a outra mesa que ela arrumou não representou uma melhora de jeito nenhum. Pedir para a garçonete mudar a gente de lugar de novo não era uma boa ideia, porque a última coisa que eu queria era irritar a pessoa que ia servir a minha comida. O que eu fiz foi pôr uns cardápios na frente da janela para bloquear aquela visão desagradável. A garçonete trouxe uns salgadinhos e o Hawley tirou as meias das mãos para comer. Não era uma boa ideia dividir uma porção de salgadinhos com alguém com catapora, então eu mantive a cestinha sempre perto de mim. Quando o Hawley levantava a mão para pegar um, eu empurrava para ele com um canudinho. Eu não conseguia lembrar se a catapora era transmitida pelo ar, então prendi a respiração sempre que o Hawley falava, só para garantir. Numa hora que ele contou uma história bem comprida sobre uma coisa que tinha acontecido nas férias, eu quase desmaiei. Eu disse para Abigail e para o Hawley que ia pagar o jantar, que eles podiam comer o que quisessem. Na verdade, estava querendo me exibir para Abigail, mostrar que tinha dinheiro. Mas quando a garçonete voltou, a Abigail pediu 2 entradinhas e o Hawley também. A garçonete não entendeu o que o Hawley pediu, por causa da echarpe, e ele tirou para falar. Só que quando fez isso, uma gotinha de cuspe saiu voando pelo ar e foi parar bem no meu lábio inferior. Deixei a boca totalmente aberta para impedir que a gotinha de baba entrasse. Tentei parecer calmo, mas por dentro eu estava em desespero absoluto. Queria limpar a boca com o guardanapo, mas ele tinha caído no chão e eu não estava conseguindo alcançar. Então esperei até a Abigail se distrair e me limpei na manga do vestido dela. A gente enfim se decidiu. Eu pedi um hambúrguer simples para economizar um pouco. A Abigail pediu um filé mignon com osso, que era o prato mais caro do cardápio, e o Hawley também pediu, apesar de eu ter feito um sinal para ele escolher alguma coisa mais barata. Quando trouxeram a comida, o meu hambúrguer veio com alface e tomate, porque no Corne eles nunca acertam o nosso pedido. Tive que tirar a alface e o tomate, e mesmo assim ainda tinha maionese no meu sanduíche. Quando a garçonete passou por lá de novo, eu falei que tinha pedido um hambúrguer sem nada. Então ela pegou um guardanapo e simplesmente tirou a maionese e largou o guardanapo sujo em cima da mesa. Perdi o apetite depois disso. E mesmo se estivesse com fome, eu provavelmente não ia comer tudo. No fundo dos pratos do Corne tem um desenho que eu não gosto nem um pouquinho de ver. Fiquei lá só esperando a Abigail e o Hawley comerem seus filés. E quando eles finalmente terminaram, fiz um sinal para a garçonete pedindo a conta. Mas aí o Hawley e a Abigail disseram que queriam sobremesa. A gente só foi até o Corne por causa do buffet de sobremesas, que está incluído no preço da refeição. Só que, logicamente, o Hawley e a Abigail escolheram a sobremesa especial, que era paga à parte. Levantei e fui atrás da garçonete para dizer que era aniversário do Hawley, porque eu sabia que os aniversariantes ganhavam a sobremesa.
Minutos depois, todos os garçons apareceram para cantar parabéns para o Hawley e servir o bolo. A Abigail, mesmo assim, pediu um cheesecake de chocolate gigante e deixou quase tudo no prato. Quando a conta chegou, eu mal podia acreditar. Aquilo me custou tudo o que eu tinha na carteira e ainda precisei apelar para as 5 pratas que estava guardada na meia para alguma emergência. A garçonete não quis aceitar a nota que eu tirei da meia porque estava meio molhada. Então tive que ir até o carro para ver se o Sr. Jefferson tinha uma nota de 5 para trocar. Quando voltei para a mesa, o Hawley e a Abigail estavam no maior papo e achei que estavam mais perto um do outro do que quando eu saí. Pensei em avisar a Abigail para manter a distância do Hawley, mas fiquei com medo de que ela desistisse de ir ao baile com a gente se soubesse que ele estava com catapora. Voltamos os 3 para o carro e o Sr. Jefferson deixou a gente na porta da escola. Ele deu o maior abração no Hawley, o que deve ter parecido meio estranho para Abigail, caso ela tivesse pensando mesmo que o carro era alugado. O tema do baile era Meia-Noite em Paris, e eu sou obrigada a admitir que o comitê de baile fez um ótimo trabalho. O ginásio foi decorado para ficar parecido com uma ruazinha francesa. Tinha uma mesa enorme com ponche e salgadinhos, e até uma fonte de chocolate com morangos. Entregamos os nossos ingressos e entramos na fila para tirar foto. Cada casal tinha direito a um retrato na frente de um cenário, com a imagem de Paris. Quando chegou a nossa vez, fiquei lá de pé com a Abigail, e o fotógrafo tirou o nosso retrato. Só não imaginava que o Hawley ia aparecer também, senão teria preferido pular essa parte. O DJ da festa me parecia bem familiar, e quando cheguei perto, percebi que era o tio Gary. Nem me pergunte como ele conseguiu esse trabalho. O tio Gary deve ter visto aquilo como uma grande oportunidade para se livrar das camisetas encalhadas. E estava bem escuro lá no ginásio, então o pessoal não deve ter percebido que estava sendo enganado. Num minuto, a Abigail estava comigo, mas foi só eu virar as costas que ela sumiu. Quando vi, ela estava do outro lado do ginásio conversando com as amigas. Fui andando na direção delas, mas antes que eu chegasse perto, elas foram todas juntas para o banheiro. Não tenho ideia do que as meninas fazem todas juntas no banheiro, mas o fato de elas terem ido exatamente naquele momento me deixou meio preocupado. Eu não sabia o que a Abigail tinha achado de mim, e ela devia estar falando sobre isso com as amigas. O banheiro masculino fica bem ao lado do feminino, então fui até lá e colei a orelha na parede. Consegui ouvir um monte de risadinhas, mas nem uma palavra do que elas estavam falando, porque o banheiro dos meninos era um lugar bem barulhento. Eu tentei fazer o pessoal ficar quieto, mas não teve jeito. A conversa do outro lado da parede tinha terminado. Então eu voltei para o ginásio e vi que a Abigail e as amigas estavam tomando ponche. Às 7h50 da noite, o tio Gary aumentou o som e parecia que o baile ia começar para valer. Mas bem nessa hora, um pessoal aparentando ter a idade da minha avó começou a chegar. Às 8h, uns 100 velhinhos se amontoaram na entrada. Parecia estar tendo um bafafá entre uma professora e o pessoal da terceira idade. Então fui até lá para ver o que estava acontecendo. Os velhinhos estavam dizendo que iam usar o ginásio para uma reunião com a prefeitura sobre a construção do novo centro de convivência da terceira idade. Aí a senhora Cher falou que tinha reservado o ginásio para o baile 2 semanas antes. Só que os velhinhos disseram que o ginásio já estava reservado para eles fazia 2 meses e tinham toda a papelada para provar. O pessoal do centro de convivência falou que a gente ia ter que esvaziar o ginásio para que a reunião deles pudesse acontecer. Mas aí umas meninas que faziam parte do comitê de baile entraram na discussão e a coisa ameaçou ficar bem feia. Quando tudo indicava que a confusão ia ser inevitável, a senhora Cher propôs uma solução. Ela falou que a gente podia pôr uma divisória no meio do ginásio. A reunião dos velhinhos seria de um lado e o baile do outro. Todo mundo pareceu concordar com a ideia e o zelador providenciou a divisória. Perder metade da quadra foi ruim, mas o que acabou mesmo com a festa foram as luzes. O ginásio só tinha um interruptor para todas as luzes. Não tinha como deixar algumas acesas e outras apagadas. O pessoal da terceira idade precisava das luzes acesas para a reunião, e isso matou o clima de Meia-Noite em Paris, do outro lado da quadra. Continua no próximo vídeo, o Diário de um Banana segurando vela. Continue ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.